Então, na letra C nós temos com o sentido de pertencer, então exige preposição. Assiste aos prejudicados o direito de indenização. Então aqui pertence, é do sentido pertencer. Então exige preposição. Se exige preposição, é um VTI. Tá? Assiste aos. Ó, ao filme. Aqui nós não temos preposição. Aqui nós temos o exemplo do Calvin do Haroldo, tá? Exemplos que a gente pode observar o verbo assistir. Esse exemplo vocês têm no caderno de vocês. Vou fazer uma leitura bem rápida. Era uma vez. Espere. O que foi? Este livro foi um best-seller. O autor foi premiado. Entrou na lista de todos os jornais. Só quero histórias altamente recomendadas. Há elogios na contracapa. Era uma vez um menino chato que passou a hora de dormir sem historinha. Este livro virou filme. Podemos assistir ao vídeo. Então veja aqui nós temos o exemplo do verbo assistir, tá? Nessa chargezinha do Calvin do Haroldo, ok? Agora com o sentido do verbo chegar. Então, quando o verbo chegar é regido pela preposição a, chegamos ao local indicado no mapa. Então, quem chega, chega a algum lugar. Então, exige a preposição. Nós temos uma observação. Essa é a forma padrão. No entanto, é comum observarmos o uso da preposição em nas conversas informais, cujo estilo é coloquial. Chegamos no local indicado. Então, aqui é uma linguagem coloquial. Tá? Então, na linguagem coloquial, é comum se utilizar a preposição em. Ok? Com o verbo custar. Primeiro caso, com o sentido de ser custoso, exige preposição. Aquela decisão custou ao filho. Então, uma duração. E com o sentido de valor. Então, não exige preposição. Aquela casa custou caro. Então, aqui tem um sentido de valor. Custou caro. Agora com o verbo obedecer. O verbo obedecer é transitivo indireto. Logo, exige preposição. Obedeça ao pai. Na linguagem formal, entretanto, ele é usado como verbo intransitivo, como verbo transitivo direto. Obedeça ao pai. Então, novamente, linguagem formal. Mas na linguagem formal, ele exige preposição. Logo, é um verbo transitivo indireto. Lembre-se sempre, verbo transitivo indireto necessita de preposição. Verbo transitivo direto não precisa de preposição. Com o sentido do verbo agora proceder. Então, com o sentido de fundamento, é verbo intransitivo. Essa sua desconfiança não procede. Então, com o sentido de fundamento, não há fundamento nessa sua desconfiança. Então, necessita é um verbo intransitivo. Então, necessita de preposição. Já com o sentido de origem, exige preposição. Essa sua desconfiança procede de situações passadas, tá? Verbo proceder. Agora com o verbo visar, com o sentido de objetivo, então exige preposição. Visamos ao sucesso. Então o objetivo é o que? O sucesso. Então há necessidade de preposição. Mas quando utilizamos a variante coloquial, encontramos o verbo utilizado sem preposição, ou seja, como verbo transitivo direto, visamos o sucesso. Então, aqui nós temos na linguagem coloquial. O sentido de mirar não exige preposição. O policial visou o bandido à distância. Então, aqui ele mirou. Com o sentido de mirar, não exige preposição. Visou o bandido. Ok? Esquecer. O verbo esquecer é transitivo direto. Logo, não exige preposição. Esqueci o meu material. Então, com o verbo transitivo. O verbo esquecer é um verbo transitivo direto. Então, logo, não exige preposição. Esqueci o meu material. No entanto, na forma pronominal, deve ser usado com preposição. Esqueci-me do meu material. Aqui é a colocação pronominal. Ok? O verbo querer.
Primeiro caso, com o sentido de desejar, não exige preposição. Quero ficar aqui. Então, é um desejo, tá? O verbo querer, mas é utilizado no sentido de desejo. Já com o sentido de estimar, exige preposição. Queria muito aos meus amigos. Então, estimava muito os meus amigos. Então, aqui exige preposição. Com o verbo aspirar, no primeiro caso, com o sentido de respirar ou absorver, não exige preposição. Exemplo, aspirou todo o escritório. Então, nós temos aqui o sentido de respirar ou absorver. Aspirou todo o escritório. Então, ele absorveu, respirou, tá? Já no segundo sentido, no segundo exemplo, com o sentido de pretender. Quando há uma pretensão, exige preposição. Aspirou ao cargo de ministro. Então, desejou, aspirou, pretendeu o cargo de ministro. Nesse caso, exige preposição. Com o verbo informar, o verbo é transitivo direto e indireto, assim ele exige um complemento sem e outro com preposição. Informei o acontecimento aos professores. Aqui existem os dois casos, ok? Tanto direto quanto indireto. Ele passa a ser, nesse sentido, com o verbo informar. Com o verbo ir, ele é regido pela preposição a, vou à biblioteca, tá? Então, ele há necessidade dessa preposição a, vou à biblioteca. Implicar, então, letra A, com o sentido de consequência, o verbo implicar é transitivo direto, logo não exige preposição. Então, com o sentido de consequência, o seu pedido implicará um novo orçamento. Então, uma consequência. O seu pedido, a consequência qual é? Um novo orçamento. Já com o sentido de embirrar, é transitivo indireto, logo exige preposição. Implica com tudo. Então, faz birra com tudo. No logo é transitivo indireto, exige preposição. Com o verbo morar, o verbo morar é regido pela preposição em, mora no fim da rua. Então, exige preposição, que é a preposição em, mora, quem mora, mora em algum lugar, tá? Aqui houve só a mudança do verbo, ele foi conjugado. Com o verbo namorar é transitivo direto, apesar de as pessoas usarem sempre seguido de preposição. Namorou Maria durante 3 anos. Geralmente o povo coloca, né? Namora com a Maria. Os paulistas utilizam muito o artigo antes do substantivo. Então, é um costume, mas ele é transitivo direto, certo? Namorou Maria durante anos. Concluindo aqui, preferir. O verbo preferir é transitivo direto e indireto, tá? Ele atende os dois. Assim, prefiro carne a peixe. Aqui nós temos uma preferência, temos a preposição. Simpatizar, o verbo simpatizar é transitivo indireto e exige preposição com. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, com algo. Então, simpatiza com os meus velhinhos, tá? Com o verbo chamar, com o sentido de convocar, não exige complemento com preposição. Chama o Pedro. Então, aqui com o sentido de convocar. Mas, com o sentido de apelidar, exige complementos com e sem preposição. Chamou ao João de Mauricinho, chamou o João de Mauricinho, chamou ao João Mauricinho, chamou o João Mauricinho. Então, aqui existem esses casos com e sem preposição. E o último caso, com o verbo pagar. Quando informamos o que pagamos, o complemento não tem preposição. Paga o sorvete, então aqui nós temos o verbo pagar. Então, quando informamos o que pagamos, logo não tem preposição. Quando informamos a quem pagamos, o complemento exige preposição. Paga o sorvete ao dono. Então, quando eu digo a quem pagamos, logo exige preposição. Bom, pessoal, já com a regência nominal, vai estudar os casos em que o nome venha a ser substantivo, um adjetivo ou um advérbio, exige um outro termo que lhe complete o sentido,
Então, normalmente, o complemento de um nome vem indicado por uma preposição. Mas aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Alheio a ou de, apto a ou para, contente com, de ou por, cruel com ou para, dedicado a, fácil de ou para, hóstil a ou para, imune a, impossível de, inútil a ou para, junto a ou de, propenso a ou para. Aí aqui eu tenho alguns exemplos. O bacharel em direito pode ser defensor público. E não, o bacharel de direito pode ser defensor público. Então veja a diferença. Tem o horror às baratas. Veja que não tem o verbo, tá vendo? É um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Tem o horror às baratas e não tem o horror de baratas. Essa máquina é compatível com a que temos e não essa máquina é compatível a que temos. Veja que tem a diferença da linguagem coloquial, que é a linguagem que a gente utiliza normalmente, e a linguagem culta, que é a gramaticalmente correta. Ok, pessoal?